Agora eu vou ter em definitivo, em respeito a todo mundo que chegou no horário, que está aqui. Nós já damos uma boa chance àquelas pessoas que não entraram ainda, mas nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Está previsto mais ou menos a partir de agora, aproximadamente 1 hora, em que vocês devem interagir. Vocês estão livres para fazer as perguntas que vocês quiserem. Como é que vai funcionar? Vocês escrevem aí no chatzinho a pergunta. Eu não estou sozinho, estou com uma equipe aqui. Está aqui o Dr. Fernando, a doutora Adriana, o Dr. Renato, junto com a gente, fazendo uma equipe que então, eles vão responder junto comigo, eles vão me apoiar, eles estão aqui do meu lado, embora eu que fico aparecendo aí, né? Então vocês mandam as perguntas, eles vão ler as perguntas e vão passar para mim as perguntas e eu vou ler as perguntas para vocês depois e vamos tentar responder. A ideia é que a gente foque hoje realmente em soluções e em problemas que as empresas estão tendo e apontando soluções dentro desse momento de calamidade pública, né? E o nosso tema hoje, como vocês sabem, é gerindo pessoas durante a quarentena. A pandemia Covid-19, respaldada pela legislação brasileira e a nova medida provisória. Quem é que não está sofrendo alguma dúvida com isso? Todo mundo está. Mesmo quem não está, digamos assim, sofrendo as consequências, porque está tendo produção, tipo um supermercado que está vendendo muito, eles também estão com dúvidas, né? E o nosso tema, que vamos falar, que o nosso primeiro item que nós vamos falar aqui, diz o seguinte: em momentos de crise e futuro incerto, qual o bem mais precioso que temos? Eu falava disso ontem. Qual o bem mais precioso que nós temos? Nesse momento, o futuro é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe no planeta. No Brasil, shoppings fechados, lojas fechadas há mais de uma semana, chegando aqui em Mojimirim para fazer esse webinar, passei pelo centro, estava com a doutora Adriana, minha filha, junto, passamos todas as lojas fechadas, todo o comércio fechado, tudo fechado, as concessionárias de veículos fechadas, ou seja, o que vai ser depois disso? Não sabemos. O futuro é incerto. Mas o que é que nós temos de mais precioso agora? O que nós temos de mais precioso agora? É o nosso tempo. O tempo sempre foi e sempre será algo extremamente valioso para as pessoas. Extremamente importante. É a coisa mais importante. É o bem que todos nós temos mais precioso. Mas agora ele se tornou muito mais precioso. Por quê? Decisões daqui a 1 mês não resolvem mais nada, a sua empresa já quebrou. Decisões daqui a 60 dias também. A crise vai passar, o futuro vai chegar. E como você vai estar nesse futuro que vai chegar? Como você vai estar? Vai depender do que você fizer com o seu tempo hoje. Quando eu falo hoje, ainda hoje, antes da meia-noite, o que você vai fazer? Amanhã cedo. Amanhã que é uma quinta-feira, sexta-feira, sábado. Então, esse tempo é por demais precioso que você use para salvar a sua empresa. Serão 3 meses ou 2 meses, não se sabe, ou 1 mês e meio, ou 4 meses dificílimos. E muitos sobreviverão. Muitos sobreviverão e vão ver um mundo novo. Pelas decisões que tomarem hoje. Aí vem a pergunta, né? O que fazer? As perguntas são tantas, mas algumas a gente pode elencar porque ela está dentro do poder do empregador, dentro da visibilidade do empregador. E aqui vamos ela. Você está com uma empresa, a sua empresa está podendo produzir e você fala assim, bom, e o que eu vou fazer agora com meus trabalhadores aqui dentro? Só que não tem serviço para todo mundo, tem serviço só para uma parte, ou tem serviço, mas tem que ser feito em casa, porque aí o governo não quer que as pessoas se juntem. Eu também não posso aglomerar dentro da minha empresa as pessoas, porque... Então vem as perguntas, eu posso criar um home office e mandar as pessoas em casa? Vamos responder sobre isso se vocês perguntarem. Posso criar banco de horas? E como criar esse banco de horas? Posso. Posso dar férias individuais vencidas e futuras? Posso. E como é que eu faço isso? Dar férias coletivas para todo mundo? Posso. Reduzir a jornada de salário? Posso. Também posso.
Inclusive o governo está lançando entre hoje e amanhã, pelo menos foi o discurso do Bolsonaro hoje à tarde, que ele está dando um benefício para complementar o salário até 30% aproximadamente, entre 25% e 30%, pelo que eu entendi. Mas só vai valer a hora de sair a medida. Enquanto não sair, nós temos que ver o que nós temos de lei. E eu posso demitir? Também posso. Agora vamos usar o nosso tempo. Vamos usar o nosso tempo. Qual dessas medidas eu faço primeiro? Eu demito primeiro? Eu mando embora primeiro? Eu dou férias coletivas primeiro? Estrategicamente, qual é o melhor planejamento para esse momento? Tem que se pensar, verdade, tem que se pensar. Aí eu pergunto assim, se eu vou colocar o funcionário de férias, ele for metalúrgico, por exemplo, quando ele retornar de férias, ele tem estabilidade. Se eu precisar mandar embora, eu não posso mais. Se eu colocar 2 meses o meu empregado no banco de horas e a empresa tiver que mandá-lo embora depois, ele tem 400 horas no banco e eu não vou poder descontar as verbas rescisórias dele. Se eu der férias coletivas, quando ele volta, dependendo da convenção coletiva, ele tem estabilidade. E o que eu vou fazer? Então, é muito importante... Só um segundinho, fica na anterior mesmo, por favor. É muito importante que a gente saiba como planejar e como fazer isso. Como planejar e como fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que identificar na minha empresa quais seriam as possibilidades que eu tenho de ficar ou não com o empregado. Se eu alterar isso, eu estrago tudo. Então vamos aproveitar o nosso tempo e vamos pensar nisso. E aí eu venho esse slide que vocês estão vendo aí, planejamento estratégico e inteligência da execução do planejamento estratégico, que é onde as pessoas erram e erram demais. Como que eu posso fazer isso? Bom, então nós vamos lá. O nosso planejamento estratégico agora qual que é? É salvar a nossa empresa? O que é que eu vou pagar? O que é que eu não vou pagar? Tá, o nosso planejamento estratégico é cortar o pessoal, mas quem que eu vou cortar? A minha empresa não vai ter a mesma produção. A economia caiu demais. O mundo nunca vai voltar ao seu que era antes. Então, vamos lá. E hoje já se sabe que a inteligência da execução é que faz com que o planejamento aconteça. E pasmem, mais de 90% das empresas não conseguem aplicar o planejamento estratégico porque não sabe aplicar ela com inteligência na execução. Por quê? Você tem que saber o porquê que não funciona. Porque você quer que as pessoas erradas façam as coisas certas e elas fazem errado. Aí nós vamos ver o nosso próximo slide, em que eu vou dar uma sugestão para vocês baseado na inteligência da execução. Baseado lá, nós sabemos que no Brasil e no mundo, antigamente era 10, 70, 20, hoje não, hoje é 20, 60, 20. Nós temos dentro da empresa 20 pessoas altamente produtivas, vestem a camisa, estão da empresa, são os nossos melhores funcionários. Muitas empresas mais antigas chamam de prata da casa, diamantes, ouro, mosca branca, nós temos algumas moscas brancas aqui. Você já sabe quem são os seus melhores funcionários. Alguns deles estão na gerência, na diretoria, mas eu estou falando daquele do chão da fábrica também. Aquele que aperta o parafuso, mas ele aperta como ninguém. Aquela camareira que ela limpa o hotel e todo mundo adora. Então, essa funcionária que está nos 20%. Você tem que identificar eles para poder fazer a execução. Depois, você tem que identificar e classificar os outros 60%. Que não são iguais a esses 20%. E por que eles não são iguais? Antes de falar o porquê, eu vou explicar os outros 20%. O 20% é aquele funcionário que reclama de tudo, que chega atrasado, que não produz tudo, que é aquela camareira que ela vai, quando ela sai, o cara liga, chegou, ela fala, ó, esqueceram o pano molhado aqui em cima da pia, olha, tá tudo sujo aqui o banquinho, ó, fui deitar na cama, o lençol tá tudo, não tá esticado. Esse funcionário você tem também. É aquele encarregado que comete assédio, é aquele gerente que não sabe gerir as pessoas, porque ele pode estar em qualquer lugar. Então você tem que identificar os 20% bons funcionários e os 20% maus. E você tem que classificar os 60% no seguinte sentido: qual desses 60% é contaminado pelos bons e quais são contaminados pelos maus?
Porque hoje já se sabe que para a execução do planejamento estratégico de qualquer empresa, eu pego os 20% que vão contaminar os 60% e eu posso chegar no máximo a 80%. Mas se eu chegar a 60%, 70% do meu pessoal, eu já vou estar atingindo todas as minhas metas de estratégia. Hoje, mais do que nunca, você precisa saber quem são os seus 20% os bons que vão contaminar os seus 60%, classificar dentro dos 60% os que são ruins e que não vão conseguir isso, e dentro dos 60%, esse hora está de um lado, hora está do outro, ver aqueles que caem mais para os 20%. Por quê? Você tem que mandar algumas pessoas embora, a economia caiu. Comece pelos 20% ruim. Comece pelo esse 20% que está ruim. Comece por ele. Depois classifique aqueles 60% e comece também pelos mais ruins. Porque se você ficar, se a sua empresa tiver que cortar na metade e você conseguiu ficar com os 20%, mais 30% dos custos, você ficou com a nata. E sabe o que vai acontecer com a sua empresa? Ela vai produzir 100% do que ela pode com a metade dos funcionários. E você será um sucesso. Tá bom? Esse é o meu recado de início. Eu espero que vocês entendam que é muito importante o diálogo nesse momento. Hoje nós temos um grupo de RH muito grande. RH, você é o responsável pela ligação humana dentro da empresa. Pelo contágio que tem que acontecer dos 20% melhores em cima dos 60% e pela troca de quem não serve para a sua empresa. Bom, feito isso, vamos começar as perguntas, que é o que nos interessa mesmo, né? Esse discurso de entrada foi até para que as pessoas fossem entrando, acho que já entrou bastante gente dentro da nossa sala agora. E vamos à primeira pergunta. Primeira e segunda pergunta, eu trouxe pronta em slide. Depois não tem pronta, porque essas duas todo mundo vai querer saber sim. Então eu trouxe duas prontas e vamos à primeira pergunta. Posso reduzir salário e jornadas? Bom, como eu disse, o Bolsonaro falou hoje que está saindo uma medida provisória que permite a redução do salário entre 25% e 30%, foi o que o Guedes falou, o ministro falou, mas ele disse que vai sair entre hoje e amanhã a medida provisória, já estão esperando desde a semana passada. Então isso, e inclusive eu falava ontem, no webinar de ontem, que não tinha saído ainda porque estavam com a dificuldade, que a Constituição, que é o que eu vou ler para vocês agora, não permite a redução sem a participação do sindicato. Então eles não tinham como fazer isso sem participar com o sindicato e o sindicato demoraria a fazer isso. Então eles acharam um caminho, pelo que ele falou hoje na reportagem, dizendo que você reduz até 30% e o governo complementa. Então o funcionário continua recebendo 100%. Não tem redução de fato para o funcionário. E depois eles também vão dar um complemento de uma ajuda financeira para financiamento da folha. Mas isso não saiu ainda. Como isso não saiu, gente, vamos ver como que é até hoje. E porque isso daqui, como a lei é assim, você vai continuar podendo fazer. Vamos lá. Você pode reduzir salário e jornada? Pode. Por que você pode? Porque a Constituição Federal permite. E ela faz algumas exigências. Então vamos lá, eu vou ler para vocês. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 6º. Irredutibilidade do salário, ou seja, o salário não pode ser diminuído. Aí vem, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, ou seja, ele não pode, ele é irredutível, porém, salvo se você negociar com o sindicato através de um acordo de uma convenção coletiva. Por isso, que se você fizer direto na sua empresa, você não pode, você vai estar irregular e ilegal, e você vai ter que pagar isso depois para todos os seus funcionários. Mas o sindicato aceita fazer? Aceita, gente. Eu faço negociação sindical a minha vida inteira, desde quando eu era moleque, 20 e poucos anos. Comecei lá no ABC. Então, a gente sabe que hoje estão fazendo bastante para ajudar as pessoas. Então, o que acontece na realidade? A sua empresa pode e deve, se ela estrategicamente resolveu reduzir salário, mas tem que participar com o sindicato. E qual é o valor? Ela tem que aplicar o artigo 503 da CLT? Gente, o artigo 503, ele fala em 25%. E se for 20, pode 20, pode 18. E se for 30, pode 30. Se for 40, pode 40. Porque a Constituição Federal foi depois da Lei 4.923 que criou, né,
que criou algumas condições especiais e bem depois da CLT, do artigo 503, e foi lá atrás. Então, lá atrás se especificou esse percentual, a convenção não pôs limite, o que ela pôs é a exigência da participação do sindicato. Então, você pode, desde que obedecido mais algumas regras também. Quais sejam essas regras? O acordo coletivo deve ser homologado pela Superintendência Regional do Trabalho, ou seja, você tem que fazer com o sindicato e registrar ele no Ministério do Trabalho. E tem aqui de A a F as condições exigidas. A, prazo certo, não excedente a 3 meses. Hoje nós vivemos uma situação excepcional. Então você vai ter que negociar com o sindicato uma situação excepcional. Mas na lei, no máximo 3 meses. No item B, possibilidade de prorrogação. Você poderia prorrogar por mais 3 meses essa situação de redução de salário. Mas é só isso? Não. Que a duração, o valor, né, da redução não poderia ser superior a 25% do salário contratual. É o artigo 503. Mas isso eu já esclareci para vocês que pode ser mais ou pode ser menos. A exigência é que o tempo também seja igual. Deve ser respeitado o salário mínimo regional. Ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo regional. Deve haver a redução proporcional da remuneração e das gratificações dos gerentes e diretores. Não posso só diminuir do meu chão da fábrica, eu tenho que diminuir de todo mundo. E tem que ter garantia de emprego. Então, essas condições são excelentes para que você consiga negociar com o sindicato e seja aprovado o seu acordo. Ok? Isso acho que eu esclareci. Vocês podem fazer mais perguntas, vocês devem fazer perguntas. Pode ser perguntas sobre esse tema? Lógico que pode. Eu estou dando uma explanação baseado numa lógica que a gente tem aqui, mas pode ter outros itens que eu não coloquei aqui. Uma situação real de vocês. Vocês podem pôr a situação real que a gente vai partilhar com vocês aqui, né? E agora nós vamos a mais uma pergunta que nós já preparamos aqui, em slides, né? O Renato que está cuidando de passar aqui os slides para nós. Como ficam as demissões? Veja bem, gente, eu acabei de falar para vocês sobre eu poder reduzir salário. Agora estou falando das demissões. São as duas coisas mais fortes. Mas na sua empresa, o que você gostaria de fazer lá? Pergunta para nós, escreve aí. Coloque aí, faça uma pergunta para a nossa equipe colocar aqui para a gente. Não tenha vergonha de perguntar. Primeiro, que nós não sabemos quem, porque nós fizemos o sistema. Ainda que você tenha colocado o nome, não vai aparecer, que ninguém vai falar o nome de ninguém. Segundo, a maioria entrou anônimo, e o anônimo eu não consigo nem saber quem é, nem que eu quisesse. Um dado interessante, quando você fizer uma pergunta que não for respondida, você manda um e-mail, porque a gente vai te responder por e-mail depois, mas a gente pretende responder tudo aqui hoje, né? Ontem a gente conseguiu responder todas, ontem mesmo. E é isso, tem que participar. Agora a gente não vai saber quem é, não vai citar o nome de ninguém, quem fez as perguntas, tá? Isso é sigiloso e nem nós, na verdade, vamos saber em alguns casos. Então, faça perguntas, escrevam as perguntas e tá, beleza. Só um minutinho só. Bem, gente, eu dei uma parada aqui, o pessoal me questionou aqui se vocês estão sabendo, se as pessoas estão sabendo como fazer as perguntas, né? Porque ontem choveu perguntas, hoje nós temos pouquíssimas perguntas, mas ontem choveu perguntas. Então, eles estão pedindo para eu explicar para vocês que tem um ícone aí na frente de vocês que fala fazer pergunta. É só clicar nele e digitar a pergunta, e a pergunta vai aparecer aqui para nós, e a gente vai responder para vocês. Simples assim, tá?
É para fazer isso. Desculpa aí a parada, mas é que houve essa necessidade para eu entender o que estava acontecendo aqui, que eles estavam perguntando para nós, que alguma coisa está diferente de ontem, que ontem chovia pergunta, né? E hoje as perguntas não estão entrando. Faz pergunta, gente. Ok? Então vamos lá. Então eu vou responder essa pergunta aqui. Como ficam as demissões? Gente, embora vocês estão com a tela aí na frente de vocês, então eu vou tentar explicar para vocês 3 situações muito distintas. Até falar do artigo 486, aquele artigo que o presidente falou que os governadores vão ter que pagar. Então eu vou falar sobre isso também, ele é o 3º item aqui, se eu posso aplicar o artigo 486, o item C. Mas o primeiro item, a sua empresa quebrou, você pode demitir as pessoas? É lógico, ela quebrou, gente. Você pode demitir as pessoas. E se essa é a situação, veja bem, a crise, você tem uma loja no shopping, você tem 3 lojas no shopping, faz de conta, ou uma empresa, ou uma indústria, e a crise, ninguém compra de você, você fechou, e você quebrou. Daqui um mês, ou agora, ou amanhã, ou já está quebrado. Ou seja, o que é quebrar? Primeiramente, a gente tem que entender bem o que é quebrar. Ou seja, a minha empresa não fatura mais, ela quebrou. Faturou mais, ela quebrou. Eu tenho que mandar quantos funcionários? Todos. Se ficar um, não é considerado que a empresa quebrou. Então, se eu mandar todo mundo, eu posso aplicar o artigo 502 da CLT. Mas o que tem o artigo 502 da CLT? Eu vou pagar as verbas rescisórias pela metade, aviso prévio pela metade, fundo de garantia pela metade, né? Isso é o que vai acontecer na prática. Então, eu posso aplicar o artigo 502, mas a minha empresa tem que ter parado as suas atividades. Ok? O item 2 das demissões que eu coloquei aqui, a sua empresa não quebrou, graças a Deus, porque aqueles que sobreviverem, gente, vão nadar de braçada, não esse ano vai ser difícil para todo mundo, mas eles vão estar renascendo para um mundo diferente. Por isso que é importante, empresário, é você ultrapassar esses 3 meses. Você de RH, que eu já estou com isso, o RH é muito responsável hoje por isso acontecer. Por quê? Porque ele que tem que reunir essas pessoas. É o momento de andar devagar e pensar muito e utilizar o tempo de forma correta para as estratégias. Junte aqueles 20% de pessoas boas e monte a estratégia para você sobreviver. Ainda que você tenha que reduzir 50% da sua empresa, 70%, 80%, 90%, você pode colocar. Mas você mandou embora, você reduziu 20%, você não quebrou, você reduziu 20% ou 30% ou 40%, você mandou embora. Eu posso aplicar o 502? Não, para pagar as verbas rescisórias pela metade. Eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu não quebrei, e o artigo ele é específico. Mas o 503 fala que tem umas situações especiais, mas também não dá para aplicar para vocês, porque é só redução de salário no 503. Mas eu posso aplicar o artigo, eu vou ler aqui, se não quebrou, aplicar o parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8.036/90. Cumulado com o parágrafo único do artigo 1º da medida provisória 927. Se você combinar essas coisas, ou seja, você não quebrou, mas você teve que mandar embora pessoas que... você não podia mais manter na sua empresa. Pague o fundo de garantia pela metade, 20% só. A multa dos 40%, em vez de você pagar 40%, já é uma economia grande, já é uma economia legal, né? Então, consiga fazer isso. Quando que eu consigo? Quando minha empresa não quebrou e eu mandei embora. Mas qual é a prova? A prova é o decreto do governo e que a sua empresa parou por causa disso, ok? O outro item, que é o item C, que eu falei que eu vou falar para vocês, ele não tem muito a ver com esses 2 itens, mas eu sou obrigado a comentar, por causa não só da reportagem do presidente, como também algumas empresas já chegaram para mim falando assim, estou mandando todo mundo embora porque a minha empresa está mandando as pessoas embora, eu vou aplicar o 486 porque foi por culpa do governo. Eu li lá o artigo que se o governo for por culpa do governo, aplica-se a demissão e quem tem que pagar é o governo. Bom, gente, não é assim. Isso está errado, não é esse o entendimento. O que diz o artigo 486 da CLT é chamado no direito de fato do príncipe. Ou seja, ele foi criado para quando o governante, que é considerado um príncipe, quando ele tem o poder de interferir
Ele não gosta do cara, ou por alguma coisa pessoal, ele vai lá e ele cria uma situação embaraçosa, ou ele manda fechar aquele estabelecimento. Aí você pode estar diante do fato do príncipe, né? Que é muito difícil de aplicar no Brasil. Mas quando o governo ele toma uma medida, manda fechar a loja por causa de uma epidemia para o bem social, ele não está utilizando do poder do príncipe independente da necessidade do povo. Ele está pegando a necessidade do povo e atendendo a necessidade do povo, fechando o comércio para salvar vidas. Não será aplicado o fato do príncipe. Então, o conselho que eu dou a vocês, não caiam nessa. Ah, João, mas existe alguma chance? Existe. Se o tribunal mudar, nós precisamos disso dentro do tribunal. Se lá em cima mudar, então existe uma chance remotíssima. Se você mandou alguém embora e pedir para o governo pagar, você vai ter que entrar com processo, vai ter sucumbência, e você vai demorar um pouco, bastante até para resolver isso. A tua chance de ganhar, na minha opinião, na minha modesta opinião, como advogado, como especialista no direito do trabalho, você irá perder. Porque não estão presentes os requisitos em que o governo fez uma coisa sem pensar no povo. Não, ele está pensando no povo. Independente de ser governo estadual, municipal, federal. Não é fato do príncipe, entenderam? Então, quando o presidente falou isso e quando algumas pessoas estão colocando aí que o 486, se você fechou porque o prefeito mandou as lojas não abrirem, ele não mandou por causa da pandemia, então, e é geral para todo mundo, tá bom? Esclarecido esses itens, nós vamos seguir em frente aqui, nós vamos começar a fazer as perguntas que vocês encaminharam, tá? Vamos lá. Eu queria agradecer as perguntas e podem continuar mandando perguntas, tá? Porque, senão eu vou ficar falando aqui, eu tenho um monte de coisas para falar, mas o objetivo deste webinar é, vocês trazem as perguntas, ou seja, que vocês estão vivendo, eu dou a resposta, todo mundo ouve, todos os participantes presentes, a expectativa era de 60 e poucos, eles ouvem, e às vezes eles nem pensaram naquilo, mas ontem aconteceu muito isso. Eu recebi um feedback hoje de várias pessoas agradecendo que aprenderam muito nas perguntas e respostas. Então é um webinar diferente nesse sentido de fazer com que as pessoas vejam o que as outras empresas estão perguntando, o que elas estão fazendo. Vocês não vão saber quem está perguntando nem quem está fazendo, mas saberão o conteúdo da pergunta. E vamos à primeira pergunta. No caso de redução salarial, se a empresa rompeu com o sindicato devido a problemas na reforma trabalhista, não há como a empresa optar pela redução salarial? Uma excelente pergunta. E vejam bem, olha só, vou reler a pergunta porque ela é muito importante. No caso de uma redução salarial, se a empresa rompeu com o sindicato devido a problemas na reforma trabalhista, eu concordo com vocês que a reforma trabalhista trouxe diversos problemas, trouxeram muitos problemas na relação sindicato-empresa. E vocês romperam, ok, você não vai conseguir agora se chegar lá, sentar, chamar para uma negociação para obter a redução salarial. E a Constituição não permite que haja redução se não tiver a participação do sindicato. Veja a sinuca que você se encontra. Não tem outro jeito. O jeito que existe é você instaurar, chama-se dissídio coletivo, no TRT da região que você estiver, e chamar o sindicato senta no outro lado da mesa e vocês vão tentar chegar num acordo. Mas esse é um caminho, eu sou negociador desde 1978, acho. Vocês não eram nem nascidos ainda, a maioria aí. E eu já negociei muita coisa. Eu já entrei em empresas, muitas empresas, que estavam rompidas com o sindicato. Né? Eu vou tomar a liberdade aqui, como é o pessoal do GRUM, eu tenho várias empresas, mas tem muita gente do GRUM, eu vou tomar a liberdade aqui e vou citar o nome do Bento. O Bento, que é o coordenador do GRUM, que ele é o gerente de RH da Metal 2. A Metal 2 tinha uma unidade na cidade de Santo André, e na cidade de Santo André em 2007. Estou tentando lembrar o ano que a gente acaba se enganando. Em 2007, o Bento havia entrado, ele me chamou para ser advogado dessa empresa, acabei fechando um contrato e comecei a trabalhar com eles. Não estou aqui fazendo propaganda minha, mas para dizer o que aconteceu. Cheguei lá, eles tinham um problema gravíssimo com o sindicato e o Bento me chamou porque quando ele entrou também já existia isso. Ou seja, o sindicato não podia entrar na empresa, o sindicato não podia pisar na porta. Eles tinham rompido as relações com o sindicato. E eles tinham uma estabilidade, eles tiveram naquele ano
Naqueles anos eles tiveram umas 6, 7, 8 greves seguidas. Cada 2, 3 meses tiveram greve. Tiveram que dar uma garantia de estabilidade lá de 22 meses, se não me engano, e me chamaram no meio desse fogo todo. A minha especialidade em negociação sindical, eu falei, gente, a situação é a seguinte, não podemos viver sem a presença do sindicato nas decisões da empresa em algumas situações bem específicas. Por exemplo, PLR. É obrigatória a presença do sindicato. Outra coisa que é indispensável, jornadas especiais. Outra coisa que é especial, redução de salário. E eles precisaram, depois de anos, eles acabaram fazendo essa necessidade. A diretoria, os donos chegaram para os donos da mesa, não, aqui na nossa empresa o sindicato não põe o pé nunca. Eu e o Bento juntos demoramos, acho que, não lembro o tempo, mas quase um ano, para quebrar esse gelo e conseguir levar. Depois que a gente conseguiu levar esse pessoal lá para dentro, nunca mais tivemos problemas com o sindicato. O que eu estou querendo dizer isso para quem fez a pergunta? Gente, teve problemas sindicais, rompeu-se, você tem que reatar de novo. E um dos dois lados tem que ceder. E eu não estou dizendo ceder para... Não, é ceder para vencer. Quando a gente cede e vence uma batalha, o problema não é ceder, é vencer a batalha. Você não vai conseguir, e se você fizer sem o sindicato, não terá validade jurídica nenhuma, redução de salário e redução de jornada. Exceto essa lei nova que deve sair amanhã, então vai beneficiar você, que eu estou acreditando que para consertar o problema que havia na Constituição, demorou para sair, por causa disso, eles estão dando uma redução salarial de até 30% possivelmente, desde que você garanta o emprego de todo mundo, vai ser isso possivelmente alguma coisa desse sentido, e o governo complementa os 30%, o trabalhador recebe o mesmo valor, porque o trabalhador não pode ser reduzido porque a Constituição não permite. Então, nós estamos aqui, o próprio governo não achou saída, ele não achou saída para reduzir salário sem a participação do sindicato. E ele sabe que seria demorado. E olha, é muito difícil, tem sindicatos complicadíssimos, mas também existem empresários e RHs complicadíssimos. Tem que aprender a ceder. Nós temos que aprender a ceder para vencer. Então o meu recado aqui e a minha resposta para essa pergunta o final dela não há como a empresa optar pela redução salarial se ele não fizer com o sindicato, não há como. Não há como. Bom, vamos a mais uma pergunta aqui. Eu demorei um pouco nessa porque o sindicato, em 1988, a Constituição Federal elevou o sindicato a nível constitucional. Ou seja, e ele está na Constituição. O artigo 7º que eu acabei de ler para vocês ali atrás, diz que posso ser com a participação do sindicato. Então, nós precisamos dele, tá? Então eu me detive mais para saber. Não dá para brigar com o inimigo, que você precisa dele. Com o inimigo a gente guerreia, com os amigos a gente negocia. Então precisamos negociar com eles e reativar. Mas é comum, eles estão acostumados a isso também. Teve uma empresa em São João recentemente, também tinha 1000 problemas, cheguei lá, resolvemos todos os problemas e somos amigos agora. Vamos à outra pergunta. Posso estar colocando os funcionários em férias não remuneradas por conta da calamidade pública? Boa pergunta. Bom, licença não remunerada, ela só pode acontecer se for a pedido do próprio empregado e com a concordância desse, e não basta só a concordância desse, tem que ter um motivo pelo qual ele precisa dessa licença não remunerada. Por quê? Porque o artigo 468 da CLT diz que qualquer alteração, mesmo com a concordância do empregado, se essa alteração for prejudicial ao empregado, ela é nula, ela não tem validade. Então, você pode estar colocando o funcionário de férias não remuneradas? Não pode, por conta da calamidade pública. Você pode colocar ele dentro daquilo que ela trouxe, pode colocar ele em férias coletivas, pode colocar ele em home office, pode colocar ele em férias normais, pode antecipar as férias, você pode demiti-lo, pagar metade do fundo de garantia, você pode fazer tudo, mas colocar-o em licença não remunerada só se ele quiser, e ainda assim tem que existir um motivo, porque se ele assinar e não tiver um motivo justificador, a empresa não pode fazer com que ele assine isso, tá bom? Vamos à próxima pergunta. Doutor João, tivemos que fazer demissões por redução de trabalho. Caso se estenda a crise e precisemos contratar por aumento de trabalho, nós
poderemos, mesmo tendo usado o benefício da redução da multa? Vamos ler novamente. Doutor João, tivemos que fazer demissões por redução de trabalho. Ok. Caso se estenda a crise e precisemos contratar por aumento de trabalho, nós poderemos, mesmo tendo usado o benefício da redução da multa? Eu não consegui entender muito bem o significado. Eu acho que ele queria dizer o seguinte. Só, Adriana... A Adriana deu uma explicação aqui para mim do entendimento dela. Vou responder assim, gente, ó. Se você mandou ele embora e precisa recontratar, via de regra, o espaço entre demitir e contratar o mesmo empregado deve existir um espaço temporal, um lapso temporal de no mínimo 6 meses. Eu peço sempre para contratar a partir do 7º, para não dar nulidade, para não dar contrato único. Porém, nós vivemos uma situação excepcional. Se a sua demissão foi porque caiu o trabalho e você quiser contratá-lo, eu não vejo o problema que você contrate até o mesmo funcionário. Agora, pode ser em outro sentido também, mas eu mandei o cara embora com uma redução e agora eu preciso contratar. Gente, pode contratar assim mesmo que for durante a crise, se você aumentou o serviço. O problema é que naquele momento, você tem que, se o Ministério do Trabalho ou se o funcionário entrar na Justiça, você tem que entrar com documentos que prove que naquele momento você precisava fazer a demissão. Tá? E eu vou explicar isso de outra forma. Né? Por quê? Porque você só tem um benefício se for por causa da calamidade pública. Mas, de repente, a sua empresa ela faz máscaras e está vendendo que nem uma louca, né? Porque máscara, ninguém está dando conta de fazer máscara. E você vai lá e demite alguém. Você pode aplicar? Não, não pode aplicar. Por quê? Porque o teu problema é troca de funcionário, não é demissão por causa da calamidade pública. Se você é um hospital, você está demitindo por quê? Se é um hospital, você está precisando de gente, está fazendo hora extra, está uma loucura aquilo. Então, primeiro tem que se ver isso. Você pode mandar embora e aplicar a redução se você se a demissão for por causa da pandemia. E depois, sendo por causa da pandemia, você não precisa nem esperar os 6 meses, você pode recontratar depois sim, tá? Bom, vamos a mais uma pergunta. Boa noite. A empresa me colocou de férias, ainda irão vencer. Não fizeram nenhum documento de férias e também não pagaram os dias correspondentes. Está correto? Como posso cobrar isso da empresa? Bom, pelo que eu estou vendo é alguém que está perguntando ou está perguntando por um parente, por uma pessoa. Vou ler a pergunta e vou respondendo, que é mais fácil. A empresa me colocou de férias e ainda irão vencer. Primeiro, pode, só nesse momento pode, e se essa empresa estiver enquadrada dentro lá, ela te colocou de férias porque reduziu a produção em face da calamidade pública. Então, ela pode antecipar férias, que ainda não venceram, você estava no período aquisitivo, ela pode, que a medida provisória 927 permite isso. Não fizeram nenhum documento de férias e também não pagaram os dias correspondentes. Veja bem, nenhum documento de férias é complicado, porque ele tem que ter comunicado você de alguma forma. A medida provisória 927, ela diz que deve ser comunicado por e-mail ou por algum documento para que você esteja de férias. Você tem que ter recebido isso de alguma maneira. E de alguma maneira você recebeu, porque você está dizendo para mim que você sabe que está de férias. Se você sabe, é que você recebeu antes. A única exigência que a lei faz é que você seja avisado 48 horas antes que você está de férias. E aí é um detalhe importante a todo mundo, tá, gente? Poucos são os direitos em que o empregador, o patrão, pode fazer sem consultar ninguém. E o empregado tem que aceitar. São poucas as coisas, pouquíssimas. Talvez a única delas de verdade é as férias, em que quem escolhe o período de férias é o empregador. Ele pode escolher a qualquer momento, ele só não pode antecipar. Mas a medida provisória permitiu que ele antecipasse. Então, ele tem o poder e você sai de férias. Ele tem que te avisar 48 horas antes. Avisando 48 horas antes, você está de férias. Documento nenhum, ele deve ter feito algum comunicado para você. Não pagar os dias correspondentes. Vejam bem, é outra exceção da lei. As férias têm que ser pagas sempre 48 horas antes, acrescida de 1/3. Porém, nesse momento, as férias
mesmo antecipadas ou não. Se o empregador der a vocês, ele pode pagar antes, mas ele tem até o dia 5 do mês seguinte, veja, tem até o 5º dia do mês seguinte, aquele dia que você sair de férias. Então, se você sair de férias agora, hoje ou ontem, que é abril, ele tem até o dia 5 de maio para pagar suas férias. Isso, as férias. 1/3, ele pode pagar até novembro, que é a parcela do 13º salário. Tá? Então, também não pagaram os dias correspondentes. Né? Não fizeram nenhum documento de férias e também não pagaram os dias correspondentes às férias. Então, eles podem pagar até o 5º dia do mês seguinte. Se você saiu em março, ainda está em prazo, que hoje é dia 1, eles deverão te pagar até o dia 5, se você saiu de férias em março. E 1/3 eles podem pagar até novembro. Tá? Até a parcela do 13º, que são duas, né? A primeira é em novembro e a outra é 20 de dezembro. Vamos a mais uma pergunta. A primeira medida da empresa foi conceder férias para quem tinha período vencido. E para outros, mesmo sem período aquisitivo, foi dado descanso quarentena, para acharmos a melhor solução. Para esses casos em aberto, o que a empresa deve fazer? Controlar esses dias e quando as férias vencerem, fazer a quitação e abater esses descansos, ou conceder férias já, visto que o pagamento pode ser até o 5º dia útil do mês subsequente? Essa pergunta é excelente e você tem alguma saída. As leis, elas sempre valem a partir do momento que elas vão para frente. A medida provisória 927, ela trouxe uma exceção, dizendo que as medidas tomadas em razão da quarentena, 30 dias anteriores à sua divulgação, ou seja, ela volta, foi 20, eu não lembro a data, ela volta 30 dias antes. Ou seja, se você manda... Foi 22 de março, então ela volta até 22 de fevereiro. Se você tiver mandado esse pessoal ficar em casa por causa da quarentena, você não pode fazer o que você está falando aqui, deixar para pagar quando vencer as férias. Isso você não pode. Mas você pode comunicá-los, se foi no começo de março, por exemplo, e pagar eles agora no dia 5. Considerar esse período de férias. Você pode, porque a medida provisória permite isso. Né? Você pode considerar que eles estão em banco de horas e vão pagar em 18 meses depois? Também pode. Mas, veja bem, tem que analisar o caso. A pessoa já está em casa por causa da quarentena e a melhor solução é você pegar esse período e transformar ou em férias ou em banco de horas, mandar o aviso imediato para ele, considerando desde aquele período, e se for férias, pagar agora, no dia 5, a primeira parcela, e 1/3 junto com o 13º. Esse de abater o descanso lá nas férias, essa parte não é possível, tá? Você não pode pegar esse período e ele ficar devendo para vocês e você descontar lá nas férias dele, que vai ser em julho ou outubro ou o ano que vem. Isso não pode, isso é ilegal. Vamos a outra pergunta. Espero que vocês estejam gostando, né? Mas a gente está tentando fazer mais perguntas possíveis aqui. Sobre a redução do salário. Se a proposta do governo é arcar com até 30% para completar o salário, então não deverá ter redução de carga horária? Exatamente isso que deve acontecer. Nós vamos esperar ver o que o governo traz. O governo, a gente não pode falar porque estamos imaginando aqui, né? Mas eu imagino várias coisas. Ele pensa em garantias, porque ele está falando que é para garantir o emprego. Ele vai arcar, então o funcionário vai receber 100%. Então o funcionário tecnicamente pode trabalhar 100%. Mas também pode ser que para manter os empregos, o governo fala, eu te dou os 30%, mas o empregado tem que descansar os 30%. Nós só vamos saber disso na hora que a gente ler a medida provisória. Amanhã vai ter um novo webinar, igualzinho de hoje, com outro público. Todos que estão na sala estão convidados a voltar amanhã. Se a medida provisória sair essa noite ou amanhã, eu já vou comentar ela baseado na medida provisória. Hoje, o presidente disse que sairá entre hoje e amanhã, pode ser que saia agora à noite. Então, amanhã no webinar, vocês podem ter essa novidade. Quem quiser entrar amanhã de novo, já estão todos convidados. Próxima pergunta. Gostaria de uma melhor explicação sobre a letra B, dispensa do funcionário. Se na dispensa que formos fazer, já se aplica esse item. A letra B que você falou, se não quebrou, ótimo.
Você não quebrou, aplicar o parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8.036 de 90, cumulado com o parágrafo único do artigo 1º da medida provisória 927 de 2020. Eu vou te explicar melhor isso. A sua empresa está mandando embora por causa realmente da pandemia. Ela está mandando embora 10 funcionários, ou 20, ou 30, sei lá, não importa. Ela vai fazer a demissão e vai alegar dentro da demissão motivo de força maior pela decretação da pandemia, não, da calamidade pública pelo governo federal. Esse é o motivo da sua dispensa. E você vai pagar vai recolher lá o 20% do fundo de garantia baseado na Lei 8.036, onde diz lá, eu vou até ler ela para vocês agora, não li aquela hora, eu vou ler. Parágrafo 2º, está escrito assim lá na lei, que essa é a lei do fundo de garantia, tá? Está escrito assim, parágrafo 2º, quando ocorrer despedida por culpa recíproca, não é o caso, ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o parágrafo 1º será de 20%, ou seja, o parágrafo 1º da lei é 40% que todo mundo paga. Se for por culpa recíproca, não é o caso, ou força maior, é força maior. João, mas tem que ser reconhecida pela Justiça do Trabalho? Já foi reconhecida. O Ministério da Economia, que abrange o Ministério do Trabalho, ele decretou o estado de calamidade pública, e quando a gente lê lá no artigo 1º, baseado nos artigos 501 e seguintes da CLT. O 501 e seguintes da CLT são os artigos da força maior, que é por motivo de força maior. Então, o próprio governo federal já disse que é uma medida de força maior. E as dispensas que acontecerem por causa dessa medida, elas estão amparadas pela Lei 8.036. Sei que muitos advogados não estão falando isso, sei que muitos advogados não estão assumindo isso, mas, meus queridos, vocês têm que entender que, além da gente, aqui do escritório, nós somos especialistas nisso, precisamos buscar uma maneira do empresário economizar e do RH trazer soluções. Porque, às vezes, a multa do fundo de garantia ela é maior do que toda a rescisão. Eu tenho multas aqui de 50, de 80, de 100 mil reais, os 40%. Reduzido pela metade, você pensa na economia que a empresa faz. Ah, mas eles podem brigar na justiça por causa disso? Pode. Então você vai ter que provar que houve a calamidade pública, que você teve problemas financeiros que você não recebeu e que você vai ter que fazer essas provas e você vai ganhar esse processo. Ok? Lógico que existe, mas existe risco, mas ele é muito pequeno. Por que existe risco? Porque há juízes malucos nesse país e todo mundo sabe disso. E há juízes maravilhosos, fantásticos, que a gente tem que agradecer também, que faz um trabalho maravilhoso nesse país. Espero ter respondido agora. Vamos na próxima pergunta. Uma funcionária apresentou 2 atestados que excedem 15 dias e não quer auxílio-doença. Ela quer as férias assim que melhorar. O que fazer nesse caso? Gente, quem tem que resolver esse assunto chama-se médico do trabalho. A funcionária apresentou 2 atestados que excedem 15 dias. Eu não estou entendendo esses 2 atestados, estou imaginando que seja um de 15 dias e depois 2 atestados, um de alguns dias, talvez até 12, 13, e o outro, e é o mesmo CID, e passou de 15 dias. Quando passa de 15 dias, é obrigado a ir para o INSS e ela tem que receber do INSS. A empresa não tem obrigação de pagar essas coisas. A empresa também não pode pôr ela de férias, por quê? Porque esses atestados, embora a empresa vai pagar, não há suspensão do contrato, há interrupção do contrato. Porque temos 2 fatores, a suspensão e a interrupção. Quando ela entrar no INSS, vai estar suspenso o contrato. Enquanto ela não entra, está interrompido o contrato. Nesses 2 momentos, eu não posso pôr ela de férias e não posso mudar o contrato. Então, só que o que acontece? Por que eu falei que precisa do médico de trabalho? O médico de trabalho tem que verificar esses 2 atestados, verificar se ele valida, porque se ele não validar, você pode fazer qualquer coisa, não validar um deles, por exemplo. Se ele validar esses 2, ele tem que mandar um relatório e essa empresa ela é obrigada a ser encaminhada para o INSS. É lei. Nem ela, nem eu, nem você podemos desobedecer. Só se o médico dizer que não dão 15 dias, tá bom? Espero ter respondido. Vamos ao próximo. Uma funcionária... Opa, estou lendo o mesmo. Só um segundinho aí, pessoal. Sem estresse. É obrigatório constar na carta de demissão que o funcionário está sendo dispensado por motivo de força maior?
Excelente pergunta. Eu não sei quem fez, mas ninguém tinha me perguntado isso ontem, né? Ninguém me perguntou, mas é uma pergunta que eu vou ter até um prazer diferente. Gente, as pessoas que saem precisam saber do motivo, né? E eu muitas vezes falo, gente, não dá o motivo porque você só vai arrumar encrenca. Você não vai dizer que ele é improdutivo, que ele é isso. Agora vocês têm um motivo de força maior. Só que agora vocês têm um outro motivo para colocar isso. Você só vai poder pleitear lá, os 20% se a causa da demissão foi a pandemia, ou seja, se foi por força maior. Então você não vai só colocar lá que foi por força maior, mas você vai colocar lá pela estado de calamidade que afetou diretamente a empresa na sua produção. Perfeito, e é isso aí, tem que constar assim, tá? Boa pergunta. Acabou? Gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós ainda temos 15 minutos de conversa aqui entre nós, tá? Que a gente começou sempre 15 minutos, 10, 15 minutos depois. Eu não sei se alguém tiver alguma pergunta, pode fazê-lo. Me passaram aqui que acabaram as perguntas, né? Para complementar aquela pergunta que o rapaz fez de alguém fez, né? De demitir e precisar contratar novamente, ele falou que o caso dele é de volatilidade de trabalho durante a crise. Tá. Aquela pergunta que falava sobre demitir e readmitir, estão me passando aqui que a pessoa colocou uma situação que é a questão de volatilidade. Entendendo essa volatilidade como você tem momentos de alta e momentos de baixa. Bom, então não foi por causa da crise, ou foi por causa da crise. A sua empresa já tem essa sazonalidade, ela já tem essa situação de altos e baixos dentro desse período, né? Eles vão colocar aqui na tela já essa situação, tá aqui. Opa, voltou. Não é essa. Sobre a redução do salário, a proposta do é 30%, não é? Não é. A volatilidade de trabalho durante a crise. Eles estão tentando colocar aqui para a gente, todo mundo ver a pergunta, a colocação. Opa. É a primeira pergunta. Bom, mas vamos lá, enquanto a equipe consegue colocar aqui para a gente ler corretamente, mas é assim, gente, eu gostaria que essa pessoa entendesse o seguinte: se a volatilidade ela é consequência da pandemia, ela diminuiu, você pode dispensá-lo com o benefício lá, porque foi por coisa minha. Mas se de repente ela quer, você pode contratar, sim, você pode contratar. O seu problema vai ser depois provar que você, num período tão curto de tempo, vamos imaginar 1 mês, você tem que demitir e ter que contratar alguém. Vai ser um pouco difícil isso, por quê? Mas pode, aí eu aconselho a você, eu não sei quem está falando, de repente até meu cliente. Se for meu cliente, me liga amanhã, a gente vai sentar e nós vamos arrumar a solução para isso. Procure o seu advogado, diz essa coisa, que é um caso muito específico. Até porque na rescisão você vai ter que constar isso, a dispensa. O que aconteceu e por que aconteceu. E depois na contratação, se for o mesmo funcionário, você vai ter que explicar isso também. E essa questão de volatilidade, quer dizer, no meio da crise eu tenho altos e baixos, precisa ver se você já não vive isso antes também, né? Ele disse que não, ele disse que a volatilidade acontecerá por conta da crise. Tá, o suporte aqui está dizendo que você já respondeu, dizendo que não, que a volatilidade vai acontecer por causa da crise. Então tá, se é por causa da crise, você pode demitir e você pode demitir e você pode admitir. Mas se você prevê já que vai ter o aquecimento, gente, em menos de 1 mês, tem que se preocupar se não é melhor um banco de horas ou uma antecipação de férias para esse funcionário, que é o que o governo vai falar. Se eu fosse o juiz, que o advogado ele tem que ser o primeiro juiz do caso. Você pega um cara que mandou o cara embora, depois contratou depois de 1 mês, como é que se aproveitou ali da demissão para pagar com 20% só a multa? Ora, e tinha essa previsibilidade, porque já existia essa condição, eu poderia ter posto ele de férias, ainda mais se for um funcionário antigo. Eu tenho um funcionário antigo, eu coloco... Então, vai haver uma preocupação muito, porque senão, você veja bem,
Todo mundo sabe hoje, pelo menos vários, que pelos próximos 30 ou 60 dias vai ser muito difícil. Mais os primeiros 30 dias. Depois, então poderia todo mundo mandar todo mundo embora e contratar todo mundo depois. Então, não pode, se caracterizar isso, você vai perder. Mas as empresas estão dando férias coletivas e férias para poder ganhar isso. Tá? Não, é anterior. Estava certo e isso mudou. Isso, não. Você quer voltar para a pergunta que você falou? Não, tem novas perguntas. Próxima pergunta. Então, já desci, ó. Isso aqui, ó. Começa aqui, ó. Sobre o banco de horas especial para a pandemia. Chegou perguntas novas aqui, gente. Vamos. Essa pessoa, se quiser, mesmo não sendo meu cliente, eu sei que isso, não quero ser antiético com o escritório de vocês, procure o escritório de vocês. Se por acaso vocês não tiverem assessoria, me procure, pegue o meu contato, mande um e-mail por esse e-mail que vocês têm aí e a gente vai responder para vocês e vai manter um contato. Sobre o banco de horas especial para a pandemia, essa é uma nova pergunta. Sobre o banco de horas especial para a pandemia, podemos inserir cláusula de desconto das horas faltantes em caso de rescisão? Essa pergunta é boa e é interessante. Sim, vocês podem e devem, porque você vai construir o banco de horas. O artigo 2º do decreto, da medida provisória 927, o que acontece com ele? Ele permite que você faça a lei entre as partes. E quando fala-se do banco de horas, ele inclui que há que se ter o documento escrito. Então, você pode colocar lá. Mas qual que é o problema? O problema é se a rescisão comporta esses descontos. Porque a lei permite que o desconto seja no máximo igual a um salário. Não pode haver mais do que isso. Se tiver mais do que isso, o que acaba acontecendo? Você não pode descontar. Então, existe um problema bastante sério aí. Porque, assim, eu explicava isso ontem, o banco de horas vai depender muito do time que você vai descontar dele também. Por que foi dada uma condição de banco? Qual é esse banco de horas? O banco de horas é individual, ele pode ser avisado 48 horas antes, vai somar só esse período e ele vai pagar para você durante 18 meses. Tudo benefício do empregador. Para que foi dado esse benefício do empregador? Para ele reter o empregado. Aí ele faz esse banco de horas e chega em maio, ele voltou, faz de conta que junho, voltou à atividade, ele vai lá e manda esse cara embora. A finalidade do banco de horas não foi atingida, que é a garantia de emprego. Então, ela foi feita, o espírito da lei, teleologicamente falando, era para que você retivesse e você mandou embora. Então, você vai ter que obedecer o limite da lei, que é o limite lá de um salário. Agora, lógico, se ele pedir a conta, é diferente. Foi num momento especial, eu entendo que você vai brigar porque ele pediu a conta. Ele fez um banco de horas e pediu a conta. Se ele for mandado embora por justa causa. Agora, se você mandar embora, você está desrespeitando o acordo da garantia de emprego. Tá? É lógico, se isso der daqui a um ano, é outra história. Estou falando agora na sequência. Essa próxima pergunta. Somos uma empresa comercial que está trabalhando de portas fechadas com quadro de funcionários reduzido. Não estamos abrindo aos sábados, meio período. Nesses sábados devem ser descontados das férias ou entram em banco de horas? Boa pergunta, boa pergunta. Esses sábados não podem ser descontados das férias. Por quê? As férias têm lá o requisito na medida provisória 927, que elas não podem ser em grupo menor que 5 dias. Sábado é um dia, então você não vai poder descontar isso das férias. Entendeu? Eu não posso escolher dias para descontar das férias. Essa situação é uma situação de banco de horas, você só pode pôr no banco de horas. Férias são dias sequenciais de no mínimo 5 dias. Próxima. Posso entregar a CEFIP normalmente e depois optar pela medida provisória ou já tenho que enviar de acordo com a medida? Bom, gente, essa é uma pergunta administrativa e eu não tenho convicção de responder isso para vocês. O seu contador poderá respondê-lo melhor e vai ter que ler lá na lei da CEFIP se ela vai ter. Mas, de qualquer maneira, se você entregar de um jeito, você poderá substituí-la depois. Dá uma olhada lá, eu não tenho capacidade técnica administrativa, porque eu não vi. Normalmente eu sei, tá? É que eu não tive tempo de ver se isso poderia ser atendido. Se já houve a mudança lá da CEFIP, tá? Dá uma olhada lá. Boa noite, mais uma pergunta. Estagiário segue a mesma determinação dos aprendizes,
Mesmo tendo mais de 18 anos, sim, segue a mesma diretriz dos aprendizes, tá? Os estagiários. Porém, se ele tem mais de 18 anos, a lei permite que você negocie com ele, sim, o artigo 2º da medida provisória. Mas, gente, é tão pouca gente que não compensa você correr o risco do Ministério Público pegar no seu pé e te chamar para um táxi. É tão pouca gente de estágio e o valor é de bolsa, não é de salário, e ele não é considerado empregado, então eu não faria nada. Tem uma última pergunta só. Última pergunta. Tem mais uma pergunta. Eu tinha acabado aquela hora, estava terminando, agora ficou mais corrido o negócio aqui. Boa noite. Não, tem mais uma pergunta. Boa noite, doutor João. No caso de 2 demissões por término de contrato, sendo uma que não passou da experiência e outra porque é término de contrato determinado, nesses casos eu posso fazer a demissão no lugar? Olha, gente, é assim, nós estamos falando de 2 coisas distintas. Admissão. Nesses casos eu posso fazer a admissão no lugar? Então eu não entendi, vou ter que ler de novo. No caso de 2 demissões, eu tenho 2 demissões, por terminou o contrato, é contrato de experiência, ou contrato de prazo certo. Eu tenho que distinguir ele até a data do encerramento dele, sendo uma que não passou de experiência. Não passou da experiência, ele não passou e encerrei. A outra porque é término de contrato. Eu encerrei o contrato determinado. Nesses casos, eu posso fazer uma admissão no lugar? Eu não... na verdade, sim, eu tenho dificuldade em entender porque você encerrou o contrato dos 2. Mas eu posso admitir no lugar? Pode. Em vez de você encerrar o contrato ou mandar ele embora, você pode contratar. Essa é a regra, não mudou do temporário ou do contrato de prazo determinado, que é a experiência. Tanto o contrato de experiência como qualquer outro contrato de prazo determinado, ao término, existe a possibilidade de ser contratado, ser admitido, porque a lei preserva esse direito do trabalhador. É direito do trabalhador, não é nem direito da empresa. E é a obrigação da empresa ficar com ele se acha que ele deve. Se é isso, está respondido também. Tem que pagar todas as verbas normais, não entra na... Última pergunta. E está entrando pergunta, entrou mais uma da Nancy agora. Entrou mais uma perguntinha, vamos lá. Gente, a gente vai respondendo aqui, não tem problema não vamos nos... Quem quiser vai ficando, a gente vai respondendo. A empresa que trabalha está em recuperação judicial, esse é um caso especial. Avisou verbalmente que eu estaria de férias por 15 dias. Não pagou esses 15 dias. Ela poderá me demitir sem nenhuma verba rescisória? Bom, gente, ela teria que te avisar, mas de alguma maneira ela te avisou, ela te avisou que você estava de 15 dias e não te deu o documento, possivelmente foi isso. Então, ela pode demitir você, porque o direito do empregador demitir não tem como fazê-lo. Mas você vai ter que procurar o seu direito na Justiça do Trabalho ou conversar com eles. Primeiro, esses 15 dias teria que ter pago, ou se foi nesses últimos 15 dias, até o dia 5 agora para pagar. É dia 5 de abril, né? Porque nesse período pode fazer isso. Agora, se ela te mandar embora, ela tem que pagar tudo que faltar e te pagar as verbas rescisórias. Agora, ela poderá me demitir sem nenhuma verba rescisória? Não, você tem direito, ela pode não pagar. Ela não pagar é outra coisa, você vai ter que procurar os seus direitos. Mais uma, agora é a última. A lei do aprendiz não permite horas extras ou banco de horas, mas nesse caso, as ausências dos aprendizes, nos casos maiores de 18 anos, podemos fazer acordo de banco de horas? Não. Entrou mais uma. Gente, desculpa, eu fui curto demais, mas não pode, realmente a lei não permite e nesses casos também não. O que você poderia fazer se ele for maior de 18 anos é conversando com ele, vendo com a instituição, tem que ver com a instituição, passar para a instituição, se pode colocá-los de férias. É a única opção que você tem. Mas o procurador do Ministério do Trabalho da 15ª região, ou seja, da nossa região, não permite isso e ele está chamando as empresas que não estão colocando o pessoal em casa, ainda que tenha maior que 18 anos, tá? Boa noite, doutor João. Essa é a última pergunta novamente. Se tiver mais, a gente responde, sem estresse. Boa noite, doutor João. Férias antecipadas depois do retorno, tem alguma estabilidade? Ótima pergunta, porque eu lá no comecinho eu falei sobre isso, né? A estabilidade de férias, ela não está na lei, tá? Do retorno das férias, ela está em convenção coletiva. Algumas têm, outras não têm. Então você tem que ver a sua convenção.
Se a sua convenção coletiva diz que quando ele volta de férias ele tem estabilidade, independente de ser esse período, quando ele voltar ele tem estabilidade. Aí volta aquilo que eu já falei, veja bem, a medida provisória, o governo lançou uma possibilidade de você mandar de férias avisando só 48 horas antes, com o poder do empregador, pagar só no dia 5 do mês seguinte. E para quê? Para preservar o emprego. Quando ele volta, você manda ele embora, gente, você não preservou o emprego, você vai ter que pagar tudo aquilo, normal, mas vai ter que obedecer à regra da estabilidade que está na convenção, ou seja, tem sim estabilidade, tá? Eu acho que é isso. Ok, gente, acho que a gente terminou, parece que não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer a todos vocês. Amanhã vai ser um dia bastante especial, porque vai ter a medida provisória, eu estou bem crente nisso, e a gente vai poder falar sobre a medida provisória. E vamos falar novamente sobre perguntas. Por incrível que pareça, muitas perguntas que foram feitas hoje não foi feita ontem. E quem participou ontem, tem algumas pessoas que participaram ontem, está aí, está vendo que surgiu muita coisa nova e importante para a gente ir aprendendo, para a gente ir partilhando. Então amanhã, possivelmente, vai acontecer muita coisa nova, e vocês estão convidados. Vem participar com a gente amanhã. Vai ser, lógico que vai ser um outro link, vocês têm que se inscrever. Vai lá, procura aí com os conhecidos, entra no nosso, manda no nosso, pelo Facebook, ou pela, tá aí na tela agora, né? Entra lá no Facebook, no Instagram, ou no meu LinkedIn, ou no próprio site do escritório, ou pegue aí o link, entra, dá lá o seu e-mail e você vai receber o link para entrar amanhã também. Amanhã também o horário de começar é às 19 horas, a gente pede para chegar um pouco antes, 15 minutos antes, para a gente já ir entrando na sala e já ficarmos preparados. Mas amanhã vai ser muito interessante. O público de amanhã é um pouco diferente do público de hoje. Ontem eu falei um pouco diferente, hoje eu falei mais pensando realmente na gestão das pessoas. E é assim que eu quero encerrar. Você de RH. Talvez alguns empresários não entendam que a pérola mais preciosa que ele tem na empresa dele é o RH. É ele que entende e é ele que vai fazer aquilo que eu falei lá no começo, vai escolher esses 20%, vai participar, vai escolher as pratas da casa. É ele que vai fazer com que a estratégia funcione. Se na sua empresa a estratégia, os planos estratégicos de atingir metas, de foco, não são atingidos, é porque o RH não está participando, não está sendo convidado a participar e a identificar. E eu vou adiantar a vocês que só não funciona quando aquele 60% está mais voltado para o negativo e não para o positivo. Porque 20% não vai tocar a sua fábrica. Mas 20% mais os 60% que podem formar 80%, a sua fábrica vai rodar. E é com esse que o RH trabalha. Os outros 20% é problema da diretoria substituí-los. E ela tem que fazê-lo. Queria agradecer bastante ao Grum, ao Bento, e as pessoas que me permitiram estar aqui com vocês hoje, pedir que vocês voltem amanhã e dizer que o RH tem um outro detalhe muito importante na vida do RH. A vida do RH, via de regra, se confunde em particular e empresa. Ele trata a empresa como se fosse a casa dele, ele cuida da empresa como se fosse dele. E tem que ser assim mesmo. E eu me coloco à disposição de vocês para mais uma vez a gente conversar aqui se alguém precisar de qualquer coisa. E vamos... Agradeço o Eduardo do grupo de Jaguariúna. Estão passando aqui para mim. Agradecer aí o Eduardo, que é lá do grupo de Jaguariúna. Ele é o coordenador que também encaminhou isso para o pessoal de lá, para o pessoal de gestão de lá. Muito obrigado. Eu não vou começar assim, a agradecer muita gente, que eu teria que agradecer a ele, teria que agradecer a Nancy, teria que agradecer ao Bento, teria que agradecer ao Montejano, enfim, eu teria que agradecer a tanta gente que faz com que a gente caminhe. E você do RH me entende, sabe por quê? Porque nós sabemos que nós precisamos do outro. E o patrão está descobrindo, e quando passar isso vai descobrir que ele precisa mais do RH do que ele imaginava. Será uma nova era dos RHs, pode ter certeza, tá? E tudo vai passar. E nós vamos comemorar muito ainda e vamos lembrar desse dia que eu disse a vocês. Vocês vão salvar a empresa de vocês. O meu muito obrigado em nome da minha equipe, em nome da Adriana, em nome do Fernando, em nome do Renato, em nome de toda a minha equipe que está comigo também. Não são só eles estão aqui bem próximos, mas tem lá a doutora Luciana, a doutor Luiz, doutora... Bom, vou parar de falar os nomes porque eles me conhecem, sabem que eu vou errar algum nome, né? Nós somos em 16
E eu quero agradecer a todos eles e a todo você que tomou esse tempo comigo. Acredita na sua empresa. Se você é um empresário, chame esses 20%, entre eles está o teu RH, salve a tua empresa. O Brasil precisa da sua empresa viva. E vamos ajudá-lo, tá bom? Muito obrigado e até amanhã.